Bom dia, vamos lá então. Continuidade do capítulo 3, o abandono. Página 45. Conheço homens que fazem musculação desde adolescentes, mas que apesar do tórax e dos braços bem definidos, apresentam certa falta de tônus. Quando interrompe os exercícios físicos, seu corpo volta a dar mostras de flacidez. Isso acontece apenas nos homens dependentes. Não é porque escondemos fisicamente uma ferida que ela é sanada. Volto ao meu exemplo do ferimento na mão, citado no primeiro capítulo. Esconder a mão numa luva ou atrás das costas não faz a ferida curar. Dos 5 tipos, o dependente é o mais apto a se tornar vítima. Há fortes probabilidades de que um de seus pais, ou mesmo ambos, sejam igualmente vítimas. A vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas de saúde, para chamar a atenção para si. Isso provê as necessidades do dependente, que julga nunca ter o suficiente. Ele acha que se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com seu apoio. Podemos notar esse fenômeno nos dependentes quando eles ainda são muito jovens. A criança dependente precisa sentir-se que se der um passo em falso, contará com alguém para ajudá-los a se recuperar. É uma pessoa que dramatiza muito, mas ínfimo incidente ganha proporções gigantescas. Se, por exemplo, seu cônjuge não liga para avisar que chegará atrasado, ela pensa no pior e não compreende por que ele a deixa sem notícias, fazendo-a sofrer tanto. Ao depararmos com uma pessoa que se comporta como vítima, costumamos nos perguntar como ela consegue arranjar tantos problemas. O dependente, por sua vez, não vive esses incidentes como obstáculos. Ao contrário, encara seus problemas como dádivas, pois chamam a atenção dos outros para isso. Isso impede que se sinta abandonado. Ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria. Só um outro dependente pode realmente compreender isso. Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrava sua ferida do abandono. Pude constatar, entre outras coisas, que uma vítima costuma gostar de fazer o papel de salvador. Como, por exemplo, quando o dependente desempenha o papel de pai em relação aos seus irmãos, ou tenta tirar alguém que ele ama de uma dificuldade qualquer. São meios sutis de receber atenção. Na realidade, quando o dependente faz muito por outra pessoa, ela deseja, sobretudo, ser elogiado, sentir-se importante. No entanto, essa atitude acarreta dores nas costas, pois ele coloca sobre si responsabilidades que não são suas. Ele costuma ter altos e baixos durante certo tempo. Está feliz e tudo corre bem. De repente, sente-se infeliz e triste. Pergunta-se, inclusive, o porquê disso, já que essa situação é frequente e acontece sem motivo aparente. Mas, se ele procurar bem, descobrirá seu medo da solidão. A forma de ajuda de que o dependente mais carece é o apoio dos outros. Tenha ou não dificuldades para tomar decisões por si próprio, o dependente costuma pedir a opinião ou a aprovação dos outros antes de decidir qualquer coisa. Ele precisa se sentir amparado em suas decisões. Suas expectatividades em relação aos outros estão ligadas ao que eles podem fazer para ajudá-lo. Mas não é uma ajuda física que ele procura, e sim o apoio de alguém que ele faz ou quer fazer. Quando é apoiado, sente-se amado. O dependente pode parecer preguiçoso, pois não gosta de praticar esportes ou executar tarefas manuais sozinho. Ele precisa da presença de alguém ao seu lado.
Quando faz alguma coisa para o outro, é na expectativa de um retorno de afeição. Quando recebe a afeição almejada, compartilhando uma atividade agradável com outra pessoa, ele deseja que aquilo dure, e o fim de um prazer é vivido como um abandono. A pessoa dependente, inclinada a ser lado vítima, tende a ter uma voz de criança e a fazer muitas perguntas, em especial se for uma mulher. Isso pode ser constatado quando ela pede ajuda. Tem grande dificuldade de aceitar uma recusa e sua tendência é insistir. Quanto mais sofre ao receber um não como resposta, mais propensa ela fica em utilizar todos os meios para obter o que quer, ou seja, usando manipulação, manha, chantagem emocional e etc. O dependente pede conselhos com frequência, pois não se julga capaz de chegar lá sozinho. Mas isso não significa que escute as sugestões recebidas. Ele fará o que lhe der na veneta, uma vez que o que procurava não era necessariamente ajuda, mas sim apoio. Quando está com outras pessoas, deixa que andem à sua frente, pois prefere que elas o guiem. Acredita que se sair bem sozinho, ninguém cuidará dele no futuro, e o isolamento de que ele quer fugir a todo custo virá. De fato, a solidão é o maior medo do dependente. Ele está convencido de que é incapaz de administrá-la. Por isso, se agarra aos outros e faz de tudo para chamar a atenção. Está disposto a qualquer coisa, até mesmo a encarar situações penosas, para ser amado. Seu medo é: o que farei sozinho? O que será de mim? Está em constante conflito com ele próprio. Se por um lado quer muita atenção, por outro teme. E ao demandar demais que isso termine importunando, e o outro está decidido a abandoná-lo. O dependente usa o sofrimento para tolerar determinadas situações, embora não admita isso. Tomemos o exemplo de uma mulher que vive com um homem que a espanca. Deixá-lo talvez significa para ela mais sofrimento do que suportá-lo. Na realidade, sua existência repousa na esperança, numa esperança emotiva. Ela não pode admitir sua ferida, pois se fizer isso, correrá o risco de reviver o sofrimento que essa ferida representa. A pessoa dependente é aquela com maior capacidade de não enxergar problemas no seu casamento, temendo ser abandonada. Prefere acreditar que tudo vai bem. Se o outro lhe comunica que deseja partir, ela sofre horrores, porque cega para os problemas, não espera por eles. Se for o seu caso e você se vê preso, esquivando-se com medo de ser abandonado, procure apoio. Construa uma imagem mental. Imagine alguma coisa que o reconforte. Não desista. Principalmente se você está vivendo um momento de desespero e acha que não pode mais receber ajuda externa. Talvez você pense que não pode se safar sozinho. Mas esteja certo de que para todo problema há uma solução. Apoiando a si mesmo, a luz se fará e você encontrará a solução. O dependente mostra grande dificuldade com a palavra deixar, que para ele é sinônimo de abandono. Se for, por exemplo, o dependente fala que uma pessoa lhe diz: tenho que deixar você agora, preciso ir. Seu coração se ressente. O simples fato de ouvir a palavra deixar lhe desperta emoções. Para não se sentir abandonado, é preciso que o outro lhe explique a razão de que sua partida, de preferência sem usar essa palavra. Quando o dependente se sente abandonado, ele acha que não é suficientemente importante para merecer a atenção do outro. Observei muitas vezes que seu uso
que se ouso consultar meu relógio para ver a hora, o que faço muito por causa da minha agenda cheia, quando estou na companhia de uma pessoa dependente, sua fisionomia muda. Sinto quanto aquele gesto o transtorna. Ela julga imediatamente que o meu compromisso é mais importante do que ela. Esse tipo de pessoa também tem dificuldade em deixar um lugar ou abandonar uma situação, mesmo que o lugar para onde se dirige pareça agradável. Ela fica triste ao pensar na partida. Tomemos o exemplo de alguém que parte para uma viagem de algumas semanas. Ela terá dificuldades em se despedir dos colegas do trabalho ou do lar. E quando chegar o momento de voltar para casa, ele viverá novamente uma resistência a deixar esse lugar, bem como as pessoas que lá se encontram. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Ele a sente no fundo de si, sem compreender nem poder explicar de onde ela vem. Para não senti-la, procura a presença dos outros. Pede, no entanto, tomar uma decisão drástica, ou seja, retirar-se. Largar a pessoa ou situação que lhe causa essa tristeza, ou esse sentimento de solidão. Ela não percebe que todas as vezes que desiste de alguém ou de algo, também está cometendo um ato de abandono. Neste momento de crise, ela pode inclusive pensar em suicídio. Em geral, é somente uma simples ameaça, pois tudo que ela procura, na verdade, é apoio. Se ele tentar o suicídio, falhará. Se depois de várias tentativas ninguém resolver-lhe dar apoio, é possível que termine conseguindo suicidar-se. O dependente costuma temer toda forma de autoridade. Ele imagina que alguém que exibe uma voz ou um ar autoritário não vai querer perder tempo com ele. Julga indiferente e frio. É por essa razão que é tão caloroso com os outros. Acho que, sendo assim, os outros também serão calorosos e atenciosos em vez de frios e autoritários. O dependente costuma empregar bastante as palavras ausente e sozinho. Ao falar de sua infância, por exemplo, dirá que o deixavam frequentemente sozinho, que sua mãe e seu pai estavam ausentes. Pode reconhecer que sofre de isolamento quando vive uma grande ansiedade, ao se imaginar na solidão. Acha que tudo seria muito melhor se tivesse alguém ao seu lado. Qualquer ser humano pode se sentir sozinho, mas sem sofrer em demasia. Com isso, o grau de ansiedade determina o grau do sofrimento. Sentir-se isolado também gera um sentimento de urgência nesse tipo de pessoa, pois ela tem medo de o que lhe falta lhe seja recusado ou se torne inacessível no momento em que ela o desejar. O que se esconde por trás da sensação do isolamento é o indivíduo dependente, se fecha inconscientemente para a coisa ou pessoa que tanto deseja junto a si. Ela não se abre para receber ou aceitar aquilo ou aquele que deseja por medo de não merecê-lo. Até porque ele tem medo das emoções de toda essa atenção poderia fazê-lo viver. É comum observarmos esse comportamento entre os inúmeros indivíduos que sabotam a própria felicidade. Assim que uma relação se torna mais intensa, eles dão um jeito de acabar com ela. A pessoa dependente chora com facilidade, sobretudo quando fala de seus problemas ou aflições. Em seu pranto, podemos sentir que ela acusa outros que se esquivaram quando ela tem problemas ou adoece. Acusa até Deus de abandoná-la. Pensa que tem razão, não percebe que ela própria quer quem abre mão dos outros. Tampouco se dá conta da quantidade de projetos em curso que ela abandona. Seu ego lhe prega peças, como, aliás, faz a todos nós. Quem quer continuar um pouquinho? O dependente precisa da atenção e da presença dos outros, mas não percebe a quantidade de vezes que não age com os outros como gostaria que agissem com ele. Por exemplo, ele gosta de sentar-se sozinho para ler um livro, mas não suporta que seu cônjuge faça o mesmo.
Adora ir sozinho a certos lugares, mas se sentirá abandonado e desdenhado se o parceiro agir da mesma forma. Ele pensa: na verdade, não sou suficientemente importante para que ele me convide. Se não for chamado para uma reunião ou para um encontro ao qual acredita que deveria comparecer, se sentirá muito mal e mergulhará numa grande tristeza, num sentimento de abandono e de autodesprezo. O dependente tem o hábito de tocar na pessoa amada. Em criança, a menina se liga fisicamente ao pai e o menino à mãe. Num casal, é comum o dependente se apoiar no outro ou lhe dar a mão ou tocá-lo. Quando está de pé, ele procura se recostar numa parede ou numa porta. E, mesmo sentado, tem dificuldades de se manter aprumado. Apoia seu braço no encosto ou afunda na cadeira. De todo modo, tem dificuldade de se manter ereto, tendo a se inclinar para frente. Tende a se inclinar para frente. Quando você vir alguém procurando muita atenção numa reunião, observe seu corpo e verá o dependente que mora nele. Em minhas oficinas, noto que há sempre pessoas aproveitando os intervalos para me fazer perguntas em particular. Constato, invariavelmente, que elas portam a máscara de dependente. Em geral, peço-lhes que me façam as mesmas perguntas durante a oficina, pois são boas questões e as respostas podem interessar aos outros participantes. Quando a aula recomeça, elas quase sempre se negam a perguntar qualquer coisa. O que lhes interessava era que eu lhes respondesse em particular. Às vezes, aconselho a essas pessoas que procurem uma terapia para obterem, assim, toda a atenção que desejam. Entretanto, essa solução tem seus limites, uma vez que pode alimentar a ferida em vez de curá-la. Outra maneira de chamar a atenção é ocupar uma função que implique acesso a um grande público. Muitos cantores, atores e artistas são dependentes. Eles se sentem bem no papel de vedete, em destaque. Numa consulta particular, o dependente é o tipo que mais costuma estabelecer uma transferência com seu terapeuta. Ele procura no profissional o apoio não recebido dos pais ou do cônjuge. Uma amiga psicóloga me contou que certo dia um cliente teve uma crise de ciúmes quando ela lhe comunicou que seria substituída por um colega durante suas 2 semanas de férias com o marido. Percebendo que o cliente fizera uma transferência, logo viu que se tratava de um perfil dependente. Sempre recomendo aos meus amigos psicólogos e terapeutas que sejam bem vigilantes, pois há grande risco de transferência quando seu cliente sofre de abandono. O dependente é uma pessoa que se entrosa facilmente com os outros, o que o leva a sentir-se responsável pela tristeza e felicidade alheia, da mesma forma que ele julga que os outros são responsáveis pela felicidade ou infelicidade que sente. Uma pessoa exclusivista, também denominada pessoa psíquica, sente as emoções dos outros e se deixa influenciar por elas com facilidade. Paradoxalmente, esse desejo de fusão engendra muitos medos, podendo inclusive chegar à agorafobia. Agorafobia. Essa fobia consiste no medo doentio de espaços abertos e locais públicos. É a fobia mais comum. As mulheres são 2 vezes mais propensas a ela do que os homens. Muitos homens escondem a agorafobia no alcoolismo. Preferem tornar-se alcoólatras a confessar seu grande e incontrolável medo. O agorafóbico queixa-se frequentemente de viver ansioso e angustiado, a ponto de entrar em pânico.
Uma situação angustiante acarreta no agorafóbico reações filosóficas, palpitação cardíaca, ausências, tensões ou fraquezas musculares, transpirações, dificuldades respiratórias, náuseas, incontinência urinária, etc., que pode levar ao pânico, reações cognitivas, sentimentos de estranheza, medo de perder o controle, de enlouquecer, de ser humilhado publicamente, de desmaiar, de morrer, etc. E reações comportamentais, fuga das situações de ansiedade e, naturalmente, de todo lugar que lhe pareça distante do local ou da pessoa reconfortante de que ele precisa. A maioria dos agorafóbicos sofre de hipoglicemia. O medo e as sensações que o agorafóbico experimenta são tão fortes que o levam, inclusive, a evitar as situações que não pode evitar. É por essa razão que ele precisa encontrar alguém próximo e acolhedor com quem sair e um lugar reconfortante onde se refugiar. Há, inclusive, pessoas que simplesmente não conseguem sair mais. Encontram sempre uma boa razão para isso, antecipando tragédias que nunca se concretizam. A maioria dos agorafóbicos foi muito dependente de suas mães quando jovens e se sentiram responsáveis por sua felicidade e por ajudá-las em seu papel de mãe. O agorafóbico pode se ajudar emocionalmente resolvendo sua relação com a mãe. Os dois grandes temores do agorafóbico são o medo de morrer e o medo da loucura. Após encontrar agorafóbicos em quase todas as oficinas que ministrei, pude fazer uma síntese interessante a respeito desse transtorno, o que ajudou centenas de indivíduos. Esses medos vêm da infância e foram vividos no isolamento. Um foco propício à eclosão desse mal é a morte ou a loucura de alguém no círculo familiar. Esse medo de morrer do agorafóbico é vivido em todos os níveis, embora ele nem se dê conta disso. Ele não se julga capaz de enfrentar uma mudança em qualquer domínio que seja, pois isso representaria uma morte simbólica. Eis porque toda mudança lhe gera angústia e acentua seu grau de agorafobia. Isso pode acontecer em momentos de transição, como a passagem da infância à adolescência, da adolescência à idade adulta, de solteiro a casado, uma transferência de cargo, uma mudança de domicílio, um novo trabalho, uma gravidez, um acidente, uma separação, a morte ou o nascimento de alguém, etc. Durante vários anos, esses medos e angústias podem ser inconscientes e represados. E, então, um dia, quando atinge seu limite mental e emocional, o agorafóbico não consegue mais se conter e seus medos se tornam conscientes e visíveis. O agorafóbico costuma ter uma imaginação fértil e descontrolada. Ele se vê em situações muito além da realidade e se julga incapaz de fazer frente a essas mudanças. Sua grande atividade mental o faz temer a loucura. Ele não ousa falar sobre suas questões com os outros, pois receia que o considerem louco. É preciso compreender que isso não é loucura, mas uma sensibilidade forte e mal administrada. Se você se encaixa nos critérios acima, saiba que o que está vivendo não é loucura e não mata. Você simplesmente se abriu demais, quando jovem, para as emoções dos outros,
julgando ser responsável pela felicidade ou infelicidade deles. Por conseguinte, tornou-se demasiado psíquico para poder estar à espreita e prevenir os infortúnios. Eis porque você absorve todas as emoções e medos alheios quando se vê num local público. O mais importante é aprender a verdadeira noção de responsabilidade, pois aquela em que você acreditou até agora não é boa para você. Constatei o caráter do dependente na maioria dos agorafóbicos que encontrei até agora. Na definição de agorafobia, consta o medo da morte e da loucura. No âmago do dependente, quando um ente querido falece, ele vive um sentimento de abandono. Sente cada vez mais dificuldades para aceitar a morte de quem quer que seja, pois cada morte reabre sua ferida do abandono, contribuindo para acentuar seu grau de agorafobia. Pude observar que a pessoa cuja ferida do abandono predomina tem mais medo da morte, enquanto aquela cuja ferida predominante é a traição tem mais medo da loucura. Discorro sobre a ferida da traição no capítulo 5. A mãe dependente e exclusivista depende muito do amor do filho e faz de tudo para que ele perceba isso. O amor dos outros, principalmente dos mais próximos, ampara os dependentes. Ajuda-os a se manterem de pé. Ouvi pessoas dependentes dizerem: não posso suportar uma circunstância em que alguém não me ama. Farei de tudo para dar um jeito nessa situação. Quando alguém dependente afirma: é importante você me ligar para me dar notícias. Na realidade, quer dizer, quando você me liga, eu me sinto importante. Ele precisa a todo custo que os outros o façam sentir-se importante, pois não consegue isso por si mesmo. Quando em contato com os problemas causados pela sua dependência, o indivíduo anseia ser independente. Julgar-se independente torna-se, então, uma reação muito comum nessas pessoas, que adoram dizer aos outros a que ponto se consideram independentes. Entretanto, isso só faz acentuar e esconder a ferida do abandono, uma vez que ela não é tratada. Por exemplo, uma pessoa dependente diz que não quer ter filhos e usa como justificativo o desejo de conservar a própria independência. Na verdade, no homem dependente, isso costuma esconder o medo de não receber mais toda a atenção de sua parceira se houver uma criança em casa. No caso da mulher dependente, por sua vez, o medo maior é o de se sentir sufocada por todas as obrigações que um filho acarreta. Em contrapartida, se ela quiser ter filhos, se sentirá mais confortável enquanto eles ainda forem crianças, pois serão mais dependentes dela. Isso a faz se sentir mais importante. O dependente tem mais interesse em alcançar a autonomia do que a independência. Explico como conseguir isso no último capítulo. Em sua vida sexual, o comportamento do dependente também é assim. Ele usa o sexo para prender o outro. Isso é mais perceptível na mulher. Quando a pessoa dependente se sente desejada por outra, ela se julga mais importante. Entre os 5 tipos, eu diria que a pessoa que receia ser abandonada é a que mais ama o sexo, tendo impulso sexual mais intenso que o seu cônjuge. Não é raro observar que os indivíduos que se queixam de falta de sexo em geral sofrem da ferida do abandono e usam a máscara de dependente.
Quando a mulher dependente não deseja fazer sexo, ela não diz isso ao seu parceiro. Prefere fingir desfrutar, pois não quer perder uma oportunidade de se sentir desejada. Conheci, inclusive, algumas mulheres que aceitaram manter o seu relacionamento, mesmo sabendo que o marido tinha outro. O homem dependente, por sua vez, prefere fingir não saber que a mulher tem um amante. Essas pessoas preferem suportar esse tipo de situação a serem abandonadas. Não é o seu ideal, mas elas estão dispostas a tudo para não perder o parceiro. Depois de tudo que foi dito neste capítulo, fica evidente que a ferida do abandono afeta nossa comunicação. Os medos que impedem o dependente de se comunicar com clareza e expor suas demandas são de chorar, de que o outro vá embora, de que o outro não concorde e ignore o que é dito ou pedido, de receber um não, de ser rechaçado, de não ser apoiado como espera, de não corresponder às expectativas dos outros. Se você se vê nesses medos, precisa compreender que não está sendo você mesmo e que é sua ferida do abandono que está prevalecendo. Na esfera alimentar, o dependente consegue comer muito sem ganhar peso. Como sua atitude interior geral é nunca ter o suficiente, é também essa a mensagem que o seu corpo recebe quando ele come. Seu corpo reage em consequência disso. Quando uma pessoa come, mesmo que muito pouco, pensando estar ingerindo muito, seu corpo recebe essa mensagem e reage como se fosse muito. E ela passa, então, a ganhar peso. No capítulo anterior, mencionei que o escapista tem tendência a se tornar anoréxico, enquanto o dependente tende mais para a bulimia. Minhas pesquisas me levam a concluir que, quando um homem dependente tem sintomas de bulimia, é porque ele procura nutrir-se de sua mãe. Tamanha é a falta que sente dela. Quando a bulimia se manifesta numa mulher dependente, é o seu pai que lhe faz falta. Quando essas pessoas não têm substituto para o pai ausente, fazem uma transferência para a comida. A palavra devorar, aliás, está muito presente no seu vocabulário. Eles dirão, por exemplo, meu filho devora toda a minha energia. Ou meu trabalho devora o meu tempo. O dependente prefere os alimentos macios aos alimentos duros. Em geral, também gosta muito de pão, que é o símbolo da terra provedora. Ele mastiga lentamente para fazer durar o prazer e a atenção, em especial quando está na companhia de outras pessoas. Aliás, as pessoas dependentes não gostam de fazer refeições sozinhas, principalmente fora de casa. Além disso, tendo dificuldade com a palavra deixar, nunca deixam nada no prato. Tudo isso se passa de maneira inconsciente. Vamos para a parte das contribuições, reflexão.